Eu sou Dr. Yunis, sou médico pneumologista, atuo aqui na região de Barretos e hoje eu selecionei um assunto que eu julgo de uma importância muito grande pela frequência que tem ocorrido nos últimos meses na nossa prática diária de consultório. Eu vou estar falando sobre tromboembolismo pulmonar. Vou trazer um pouco da explicação do que é essa doença e também vou trazer um relato de um caso real do meu consultório para ilustrar e trazer alguns pontos de observação que eu quero deixar vocês cientes e se prevenir para evitar que tenha alguma situação parecida com o do paciente que a gente vai expor. Bom, o tromboembolismo pulmonar é uma doença que tem assim, importância pelo alto risco de mortalidade que causa. Muitos pacientes, às vezes, não têm nem o diagnóstico em vida. O paciente, às vezes, faz o diagnóstico pós-mortem, em necrópsias é identificado casos de tromboembolismo pulmonar. Então, vamos falar desse assunto, nós vamos trazer alguns tópicos para falar sobre o quadro clínico, o diagnóstico, o tratamento, e depois eu vou ilustrar com o quadro clínico, como eu havia falado para vocês. Então, o tromboembolismo pulmonar, ele acontece por uma obstrução, um entupimento de uma artéria ou de uma veia do pulmão, da circulação respiratória, que geralmente vem esse coágulo de algum outro vaso, principalmente dos membros inferiores, das pernas. Então, o paciente forma um coágulo, um trombo nas pernas, e esse trombo, ele migra até o pulmão, provocando a oclusão total ou parcial de um vaso do pulmão. Os fatores de risco que estão ligados à formação desses trombos, existe uma tríade na medicina chamada tríade de Virchow. O Virchow descreveu 3 mecanismos que levam à formação de coágulos de trombo. A estase, o que é a estase? É a lentidão da circulação. Então, o paciente com um processo circulatório mais lento. Hipercoagulabilidade, o que é isso? O paciente que está com os fatores de coagulação mais exagerados, ele tem mais facilidade de formar trombo. E a lesão endotelial, ele tem uma lesão no endotélio e essa lesão gera também os estímulos inflamatórios para provocar a formação desses trombos. Então, a presença dessas 3 situações, estase, hipercoagulabilidade e também a lesão endotelial, que são a tríade de Virchow, são os mecanismos fisiopatológicos de formação desses trombos dentro do organismo de cada pessoa. Cerca de 90% dos casos de embolia pulmonar, eles surgem de trombose venosa profunda, prévia, principalmente dos membros inferiores, principalmente da região ilíaco-femoral, onde acontece a maioria das embolias pulmonares. Então, o coágulo ele se forma, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Um paciente teve um trauma, teve um acidente de moto e ele ficou acamado. Faz uma estase circulatória pela própria situação de estar mais parado, sem movimento. Ele sofreu um trauma, então isso pode ter lesões endoteliais e esse paciente, pelo próprio estresse do trauma, ele aumenta os fatores de coagulação, então é um paciente que pode ter a formação de um trombo, de um coágulo nos membros inferiores, geralmente nessa região ilíaco-femoral é mais comum e a região mais comum de encaminhar esse trombo até o pulmão, levando a um processo de tromboembolismo pulmonar. Então é dessa forma que a gente avalia a existência da maioria dos casos de tromboembolismo pulmonar. Bom, existem vários fatores que são relacionados à parte genética, hereditária dessa doença, Então, existem pessoas que têm maior chance de desenvolver embolia, tromboembolismo pulmonar, processos de trombose. São pessoas que têm, geralmente, algumas disfunções relacionadas principalmente com deficiência de algumas proteínas que estão ligadas à coagulação, que é a proteína S e a proteína C. Então, esses pacientes eles têm um defeito genético que tem deficiência dessas proteínas. E isso faz com que esses pacientes tenham maior chance de ter essa hipercoagulação. Também pacientes com mutação de um fator genético chamado fator 5 de Leiden. É uma doença genética que está relacionada também com a hipercoagulabilidade,
como também a mutação do gene de protrombina, a deficiência de antitrombina. Então, são alguns fatores genéticos que se correlacionam com essa predisposição à ocorrência desse evento. Bom, existem também alguns fatores que são fatores adquiridos, né? Então, tem a genética que a pessoa pode ter e também tem fatores que estão relacionados a hábitos ou algumas características. Por exemplo, o sexo feminino é uma característica que facilita mais a ocorrência de trombo. Então, a mulher tem mais processos trombóticos do que o homem. O tabagista, a pessoa que fuma, ela tem maior chance de ter processo de trombo e, consequentemente, embolia. Idade, principalmente pacientes acima de 75 anos. Então, quanto maior a idade do paciente, maior o risco dele formar processos trombóticos. E outras situações que são descritas, né? A própria imobilidade do paciente, um paciente com uma sequela de um AVC recente, que às vezes está acamado, né? O uso de algumas reposições hormonais, o uso de anticoncepcional, se tem maior risco de formar esses trombos. Então, todos esses conjuntos são fatores de risco muito importantes que a gente avalia na história do paciente para saber se ele realmente tem esse risco em relação à formação desses coágulos, né? Bom, quando o paciente tem o tromboembolismo pulmonar, a embolia pulmonar, o que ele sente, né? Quais são os sintomas, quais são os quadros clínicos desses pacientes? Então, assim, é muito comum a dor no peito, né? A sensação de dor, um quadro súbito. O paciente está bem, de repente ele sente uma dor no peito e uma sensação de falta de ar, uma sensação de dispneia, né? Então, esses são dois sintomas muito comuns no paciente que faz uma embolia pulmonar. Tudo isso também, pessoal, depende da extensão da doença. Se é uma embolia menor, uma embolia pequena, às vezes o sintoma ele é mais brando. Se é um quadro mais grave, o paciente pode ter até uma síncope, né, um desmaio, uma perda da consciência e vir até ter uma insuficiência cardiorrespiratória. Então, normalmente o paciente sente dor no peito, palpitações, sensação de falta de ar, dispneia, né, respiração mais curta e pode apresentar níveis mais baixos de oxigênio, que pode ser verificado, por exemplo, na oximetria, através da saturação. Então, esses são os principais sintomas que envolvem essa doença. O que fazer quando você está com uma suspeita de embolia pulmonar? É uma situação de extrema gravidade, tá? Então, o paciente que está com um quadro que é suspeito de embolia pulmonar, ele deve imediatamente procurar um profissional médico. Se ele estiver sentindo uma situação assim muito grave, né, estando com sensação de desmaio, sensação de dor intensa no peito, tosse com sangue, muitas vezes é necessário um atendimento em emergência, para se fazer procedimentos rápidos para poder evitar as complicações dessa doença. Se o paciente está com os sintomas mais leves, o paciente está estável, né, vamos dizer assim, ele pode estar procurando um serviço médico ambulatorial. Não há necessidade de ser um serviço de urgência para ser avaliado e o médico vai decidir se ele deve ou não ser encaminhado para algum serviço de urgência para se fazer um tratamento. O paciente que está instável, ou seja, o paciente faz uma embolia extensa, uma embolia maciça e que vai muitas vezes ao pronto atendimento, ao pronto-socorro, esse paciente pode ser necessário receber tratamentos específicos com trombolíticos para desfazer aquele trombo de maneira rápida. O paciente que está estável, que é diagnosticado de maneira ambulatorial, ele pode, dependendo da sua condição clínica, ser tratado em casa com o uso de anticoagulantes orais. Então, tudo vai depender da extensão da avaliação médica, né, e talvez de alguns complementos de exame para poder dizer aí qual é a melhor conduta para esses pacientes. Mas é importante que sempre que se suspeitar de uma embolia pulmonar, procurar um atendimento médico de imediato. Bom, durante o quadro clínico, o médico avalia alguns sinais, né, relacionados à extensão e à complicação dessa embolia, né? Primeiro, avaliar se tem sinais que indicam uma embolia pulmonar, por exemplo, uma trombose, né, numa das pernas, né, trombose venosa profunda. Então, o médico procura nas pernas do paciente se tem algum sinal clínico, né, no exame físico de trombose. Como está a condição clínica desse paciente? Se ele está tendo
alguma alteração hemodinâmica, então avaliar frequência cardíaca, pressão arterial, nível de consciência desse paciente, se ele está confuso, se ele está sonolento, né? Avaliar também o quanto que o impacto respiratório está sendo acometido através da saturação, se ele está hipoxêmico, se ele está tendo sinais de hiperventilação, está necessitando fazer frequências respiratórias mais altas. Então, toda essa avaliação clínica é muito importante para a gente poder avaliar a gravidade desse paciente. Bom, quando a gente tem um paciente com quadro clínico de embolia, a gente usa alguns marcadores, né, alguns scores de avaliação para poder dizer se esse paciente tem mesmo uma probabilidade alta, média ou baixa de embolia. O diagnóstico clínico é o mais importante na embolia. Ele é mais importante do que os exames complementares. Porque muitas vezes você está diante de uma história característica, né, que é uma história de súbita, de dor torácica, de espineia, num paciente às vezes de alto risco, né, um paciente idoso, tabagista, ou que tem obesidade. Então, por exemplo, esse paciente ele pode ter sinais que já indicam a embolia pulmonar clinicamente. E esses sinais, através desses scores, é o que mais tem fator realmente de identificação da doença. Então, é muito importante o médico ter o conhecimento desses fatores e, através da avaliação clínica, saber se aquilo ali, aquela manifestação clínica, aquele quadro, é uma alta, baixa ou média probabilidade de ocorrência de tromboembolismo pulmonar. A partir daí também utilizar de algumas condutas, né, diagnósticas. Então, quando a gente tem um quadro de embolismo pulmonar, a gente faz alguns fluxogramas de orientações, né, para a gente poder evitar as complicações. Então, muitas vezes a gente já inicia algum tratamento, né, quando o paciente tem uma probabilidade alta, mesmo antes de confirmar com algum outro exame complementar. É importante a gente fazer isso. Às vezes o paciente está estável, o diagnóstico não está tão claro, a gente utiliza exames para afastar ou para confirmar o diagnóstico, para depois se iniciar alguma terapêutica, né? Então, é muito importante o manejo médico, principalmente o médico que tem experiência no tratamento de embolia, para poder conduzir esses pacientes no primeiro atendimento. Existem exames que são exames complementares que podem ser utilizados para facilitar o diagnóstico, entendimento da extensão da doença. Por exemplo, um dos exames utilizados é chamado dedímero, né, ou dímero D. Esse dedímero ele é um marcador de processo trombótico no nosso organismo. Então, quando tem um evento de trombo, há a produção desse dedímero e essa marcação ela pode indicar que o organismo está sofrendo um processo trombótico. Então, é interessante, por exemplo, num paciente que tem um diagnóstico baixo, uma baixa probabilidade de ter um tromboembolismo pulmonar, faz um dedímero estar negativo, aí a gente afasta essa possibilidade. Então, é uma ferramenta que a gente utiliza para complementar o raciocínio clínico, tá? Então, não é porque o paciente está com um dedímero positivo ou negativo que ele pode ou não pode ter tromboembolismo pulmonar. A clínica é o mais importante. Associado a essa informação, a gente vai ter melhor condição de dizer se esse paciente tem ou não tromboembolismo pulmonar. Então, é um dos exames complementares que pode ser feito. A gasometria arterial, que é uma dosagem dos gases que estão dentro das artérias, né, a gente faz por uma punção da artéria radial ou pela punção da artéria femoral, e a gente faz uma análise desses gases através de uma análise rápida de um aparelho que faz a leitura disso, que geralmente tem em serviços de urgência, em terapia intensiva, e a gente consegue medir o nível de oxigênio no sangue, o nível de gás carbônico, o nível de bicarbonato, e através dessas informações a gente também consegue auxiliar para saber se esse paciente está tendo uma insuficiência respiratória, através de uma baixa oxigenação, ou uma insuficiência ventilatória pelo excesso de gás carbônico. Então, são informações que podem auxiliar principalmente a gravidade do quadro. A radiografia de tórax, ela mostra alguns sinais que podem sugerir o tromboembolismo pulmonar. Não é um exame específico,
tá? Mas é um exame que auxilia, principalmente naqueles pacientes que já têm uma suspeita alta de embolia. Então, tem alguns sinais, né, que podem estar mostrando essas características. Por exemplo, existe um sinal radiográfico chamado concurva de Hampton, que é um sinal de infarto pulmonar, é uma imagem em cunha, principalmente nas bases pulmonares, mostrando essa imagem encunhada, é uma imagem de um infarto pulmonar que pode aparecer no raio-x. Então, um paciente que tem uma imagem dessa, né, a côncava de Hampton, associado a um quadro clínico, é um paciente que já tem um diagnóstico provável aí de tromboembolismo pulmonar. Né? Sinal de Westmark é uma hipoperfusão, uma diminuição da trama vascular, né? Quando a gente olha o raio-x, a gente vê a trama vascular. Quando ela está com a trama diminuída, isso pode ser um sinal também, não específico, mas associado à clínica de tromboembolismo pulmonar. Né? Sinal de Pala, que é a dilatação da artéria pulmonar. Então, a gente consegue, através da radiografia, identificar a artéria pulmonar e saber se ela está dilatada ou não. Se ela tem uma característica de estar dilatada, a esse quadro clínico do paciente, isso pode ser um sinal de alteração de embolia pulmonar, porque isso seria uma hipertensão pulmonar, que é uma causa secundária ao tromboembolismo pulmonar. Outros exames complementares que podem ser utilizados é a angiotomografia, é um dos exames mais utilizados para diagnóstico complementar de tromboembolismo pulmonar. A angiotomografia é uma tomografia com contraste, né, e ela é utilizado um protocolo para tromboembolismo pulmonar para identificação de trombos ou em vasos arteriais ou em vasos venosos. Né? Geralmente a gente pede de vasos arteriais pensando mesmo nesse tromboembolismo pulmonar. Então se joga contraste, se faz um protocolo de cortes tomográfico e reconstrução dessas imagens através de softwares apropriados, onde a gente consegue avaliar a circulação pulmonar e saber se há algum stop ou se há alguma oclusão de algum ramo de circulação pulmonar. Esse exame é muito importante para a identificação de tromboembolismos pulmonares maiores, centrais, aqueles que estão relacionados aos vasos pulmonares maiores, né? Então se identifica isso. Então é importante a gente avaliar essa questão de uma maneira mais adequada. Um outro exame que a gente utiliza são os marcadores de injúria cardíaca. BNP, proBNP, troponina. São enzimas que a gente dosa no sangue para saber se está tendo algum acometimento cardiológico associado ao tromboembolismo pulmonar. O BNP e o proBNP são marcadores de insuficiência cardíaca. Quanto mais elevados esses marcadores sanguíneos, maior é a probabilidade desse paciente estar fazendo uma injúria de insuficiência cardíaca. E a troponina é uma enzima cardíaca que corresponde a uma lesão isquêmica, né? Falta de oxigenação com rotura da musculatura cardiológica, do miocárdio, provocando elevação dessa troponina, como acontece, por exemplo, no infarto agudo do miocárdio. Então, o tromboembolismo pulmonar, por gerar uma má oxigenação no organismo, por quedas de oxigenação, porque tem a oclusão dessa artéria e aquela área que está ocluída não consegue ter uma troca de oxigenação, falta oxigênio nos tecidos. E o coração é um órgão muito sensível à falta de oxigenação. Isso pode levar a essas elevações enzimáticas que a gente utiliza para avaliar a gravidade, para avaliar comprometimento cardíaco envolvido. O eletrocardiograma também é um exame que é utilizado e ele pode mostrar sinais que caracterizam também a embolia. Eu já fiz diagnóstico de embolia pelo eletro muitas vezes em paciente no hospital. O paciente chega com dor no peito, falta de ar, é uma possibilidade ser um infarto agudo do miocárdio. Então, quando se faz o eletro, a gente vê algumas alterações que sugerem tromboembolismo pulmonar. Principalmente uma alteração, desvio elétrico, né? Porque o elétrico ele é um registro da atividade elétrica do coração, né? E ele tem um eixo elétrico. Quando esse eixo está desviado, principalmente para a direita, ou tendo um bloqueio de ramo direito, ou sinais de inversão de uma onda chamada onda T, principalmente em algumas derivações,
que é o AVF, o D3 e o V1, né? Então, ter invertido em AVF, D3 e V1 são sinais aí de tromboembolismo pulmonar, né? Associado à clínica, sempre associado à clínica. A clínica é muito importante, é o principal caminho para se identificar o tromboembolismo pulmonar. Se pode fazer também alguns exames de imagem relacionados à ultrassonografia, né? São dois exames que a gente utiliza nesses pacientes. Um ecodoppler venoso dos membros inferiores, né? Então esse é um ultrassom das pernas, dos vasos das pernas, das veias das pernas, para se procurar nesse ultrassom trombo, coágulo dentro de algum vaso na perna, vaso profundo, tá? Então esse é um exame que se faz porque tendo a presença do trombo, por exemplo, na coxa do paciente, na região ilíaca, e o paciente estando com essa clínica de tromboembolismo pulmonar, o diagnóstico está feito, né? O paciente já tem o quadro, achou o trombo, tem características realmente de tromboembolismo pulmonar. Um outro exame que pode ser feito também da linha ultrassonográfica é o ecocardiograma. É um exame muito importante, nos dá sinais assim também indiretos de tromboembolia pulmonar. Por exemplo, hipertensão pulmonar. Existe uma artéria chamada artéria pulmonar, que ela sai do coração, do lado direito do coração, do ventrículo direito, e ela leva sangue para o pulmão. Essa artéria pulmonar, ela tem uma pressão, que é uma pressão média de 25 milímetros de mercúrio. Quando essa pressão está mais alta, né, 30, 40, 50, 60 milímetros de mercúrio, isso é um sinal de hipertensão pulmonar, que pode estar relacionado com o tromboembolismo pulmonar. Dilatação do ventrículo direito é um sinal também de acometimento de tromboembolismo pulmonar, né? Então o paciente, às vezes, ele faz uma embolia extensa e isso faz uma sobrecarga, uma disfunção do ventrículo direito. Com essa disfunção, por exemplo, aumenta aquelas enzimas relacionadas ao BNP, né? E o pró-BNP que a gente falou também anteriormente. E no eco pode mostrar essas alterações relacionadas à lesão de ventrículo direito, né? Tem um sinal também, que é chamado sinal de McConnor, que é um sinal ecocardiográfico, que mostra essa hipocinesia do segmento, principalmente do ventrículo direito. Então, o que é essa hipocinesia? A contração muscular do ventrículo, ela vai ficar mais lenta em algum segmento, mostrando uma disfunção da contração e, consequentemente, do relaxamento desse ventrículo direito. Um sinal de disfunção ventricular direita. Isso é um sinal de gravidade. Um paciente que tem tromboembolismo pulmonar com comprometimento de ventrículo direito é um caso bem mais grave do que caso não tenha comprometimento cardiológico, né? E a gente também tem outros exames que são importantes. Um deles é a cintilografia pulmonar. A cintilografia pulmonar é um exame também para identificação da circulação pulmonar e que a gente chama de perfusão e da ventilação. Então é um exame feito em duas etapas, onde o paciente inala um produto para a gente ver a entrada desse produto dentro dos pulmões, né, através da inalação. Esses são produtos marcados que conseguem ser identificados dentro do sistema de medicina nuclear, que é feito a cintilografia. E também um produto que é um marcado pela veia para identificar a circulação pulmonar. E através dessas associações de imagem, de ventilação e perfusão, a gente consegue identificar se tem algum ramo obstruído, se tem alguma embolia pulmonar. Esse exame de cintilografia ele é muito interessante para a gente identificar embolias periféricas, embolias menores, embolias que não têm uma extensão tão grande. Então é importante esse exame também. Então saber utilizar cada exame para melhor a identificação do diagnóstico. E a arteriografia pulmonar, que é o padrão ouro, é o principal exame para diagnóstico de embolia pulmonar, onde é feito um exame como se fosse um cateterismo, né? E faz um contraste dos vasos das artérias pulmonares, e esse exame mostra com precisão a extensão, a oclusão, qual vaso, qual ramo ele ficou ocluído, identificando aí a embolia pulmonar. O tratamento do paciente com embolia pulmonar é o uso de anticoagulante, tá? E hoje a gente tem uma série de anticoagulantes mais modernos, né,
que são mais cômodos para tratamento clínico desses pacientes, não tendo necessidade de ficar fazendo exames de controles, como a gente tem em anticoagulação mais antigas, como o fármaco varfarina, que precisa ter uma janela terapêutica adequada, e isso varia de paciente para paciente, alimentação, até mesmo o lote do produto pode mudar o espectro de terapia. Então a gente precisa estar de tempo em tempo medindo um exame de sangue para marcar um marcador chamado INR, para deixar esse INR entre 2,5 e 3,5. Esses são os valores terapêuticos da droga. Os novos anticoagulantes não têm necessidade desses marcadores. Usando a medicação, a gente tem a garantia de que ele está anticoagulado. Então é mais cômodo e tem menor risco de sangramento ou menor risco de subtratamento. Então é importante a gente ter essas opções dos novos fármacos de anticoagulação. Então a gente trata esses pacientes, em média, o tromboembolismo pulmonar são 6 meses de tratamento. Trombose venosa pode se tratar até 3 meses, é suficiente para poder corrigir esse coágulo. Mas no pulmão é em média de 6 meses, em alguns casos até 1 ano de tratamento. E alguns pacientes podem evoluir com tromboembolismo pulmonar crônico, ou seja, aquele coágulo não vai se dissolver mais, ele vai ficar permanentemente na via aérea de maneira crônica, e esse paciente pode ter problemas em relação a isso. Então, além de evitar uma situação aguda, que é o risco de vida que o paciente pode ter, com o início rápido do tratamento, a identificação do problema e a anticoagulação, quanto mais precoce o tratamento, a anticoagulação, a gente evita a formação do trombo crônico, que depois de um tempo de tratamento ele não dissolve e isso acaba gerando complicações para o paciente, como disfunções de ventrículo direito, hipertensão pulmonar e uma série de outras complicações. Bom, as principais drogas que a gente utiliza hoje é a rivaroxabana, que é um medicamento que mudou a terapêutica de tratamento de tromboembolismo pulmonar, medicamento bastante seguro, é um medicamento oral, que a gente faz uma fase de ataque de 3 semanas, usando 30 miligramas, e depois a gente faz uma fase de manutenção com 20 miligramas por 6 meses. E aí a gente acompanha o paciente, os exames, para ver se esse paciente foi realmente curado em relação a esse problema. A dabigatrana, também é um produto muito atual, inclusive é um produto que vem sendo recentemente estudado e foi aprovado recentemente nos Estados Unidos para anticoagulação em criança, em pediatria, tá? Então é um produto seguro, uma segurança bastante importante e que aumentou-se o espectro de indicação. A gente não tem essa aprovação ainda no nosso país, mas a gente já tem, e recentemente deve chegar, que a gente já tem essa aprovação recente nos Estados Unidos. E temos também a enoxaparina, que é uma medicação subcutânea, que tem um bom efeito de anticoagulação. A questão é mais porque ela é subcutânea e essas outras duas que eu falei anteriormente são orais, Então é mais fácil, é mais cômodo a utilização. A eficácia dos produtos são muito bons, segurança terapêutica também. Então a gente faz esse tratamento e acompanha os pacientes. Em casos mais graves de embolia pulmonar, pode-se utilizar trombolíticos. Os trombolíticos são medicamentos que a gente faz por via endovenosa, geralmente num paciente tem que estar num ambiente hospitalar de alta monitorização, ou numa sala de urgência, ou dentro de uma terapia intensiva, para a gente poder utilizar esse produto pela veia para dissolver de maneira rápida o coágulo. Então, esse trombolítico, geralmente ele é aplicado no momento imediato da ocorrência do quadro. Não se pode fazer depois de muito tempo, porque já não vai ter um efeito tão benéfico para o paciente em relação aos riscos que pode apresentar. Então, aquele paciente que teve o evento há pouco tempo, e poucas horas de evento, um evento extenso, que está caindo a saturação, comprometendo o ventrículo direito, o paciente pode se beneficiar dos trombolíticos, que são medicamentos que dissolvem de maneira rápida o coágulo. E eles têm risco de sangramento e também têm contraindicações, Então, o paciente que teve, por exemplo, uma hemorragia
craniana recente, um paciente que teve um AVC também isquêmico recente, pacientes que já tiveram grandes distúrbios de coagulação, de sangramento ou sangramento ativo, não podem estar fazendo esse tipo de terapêutica. Então ela é reservada para uso hospitalar em casos graves com pacientes que tenham perfil de utilização. Para a gente finalizar essa apresentação, o ponto mais importante para ilustrar tudo isso que a gente falou, eu vou trazer um caso de um paciente do consultório e é um paciente de 41 anos, homem, que não é fumante, não é obeso, não tem nenhum distúrbio de coagulação daqueles genéticos que a gente falou, não tem antecedente nenhum. É um paciente, não é um paciente ativo, é um paciente que trabalha, pratica atividade física, né? Então, assim, é um caso que eu quero chamar a atenção, porque eu tenho visto muitos casos de tromboembolismo pulmonar nesses últimos meses, principalmente nesses últimos 6 meses para cá, vem me chamando a atenção a ocorrência de casos de tromboembolismo pulmonar no consultório. Em pacientes que estão fora do perfil de risco para tromboembolismo pulmonar, como é o caso desse paciente que eu vou trazer. Esse paciente, ele estava, o que ele tinha de diferente, né? Ele não tinha nenhum risco, mas ele tomou 3 doses da vacina, a vacina do anti-SARS-CoV-2, e esse paciente, após a 3ª aplicação, ele teve um quadro de dor torácica súbita do lado esquerdo, falta de ar e teve episódios de hemoptise, tosse com catarro com sangue. Esse foi o quadro dele, ele sentiu muita dor do lado esquerdo, falta de ar, e ele passou em alguns serviços, né, e foi tratado como dor muscular, foi tratado como ansiedade, foi tratado como outras características e não foi pensado na possibilidade de tromboembolismo pulmonar. Quando esse paciente chegou para a gente, a primeira hipótese que a gente pensou foi no tromboembolismo pulmonar, pela clínica que ele apresentou. Dor torácica súbita, dispneia, falta de ar e tosse com sangramento. Apesar de ser um paciente jovem, 41 anos, ativo, né, não usa nenhum tipo de remédio que poderia facilitar a ocorrência, não tem história de doença neoplásica, não tem antecedentes pessoais, nem antecedentes familiares, não era obeso. Então, era um paciente que estava com pouca chance de ser, mas era um paciente que tinha uma clínica que sugeria muito o tromboembolismo pulmonar. E por isso, a gente fez para ele uma tomografia, eu vou passar essa tomografia para a gente avaliar, para vocês verem a lesão da embolia pulmonar. Esse paciente fez uma lesão extensa. Eu vou estar passando aqui, ó. Essa é a tomografia do paciente, tá? Esse daqui é a traqueia, esse é o pulmão direito, esse é o pulmão esquerdo. Lembrando que a dor dele foi do lado esquerdo, né? Então aqui vai aparecer essa imagem que vai aparecer aqui. Até aqui o pulmão está normal, tá, pessoal? Agora vai aparecer essa imagem aqui, ó, do lado esquerdo. Eu vou fazer uma velocidade aqui mais lenta para ficar claro. Essa imagem que aparece no lado esquerdo do pulmão, tá? No lobo superior esquerdo do pulmão, ó, ela começa aqui, ó, essa imagem, e ela se estende mais, ó, fazendo essa lesão. Essa lesão é uma lesão de infarto pulmonar. Então esse paciente teve um infarto pulmonar. O que é isso? A artéria pulmonar, um ramo das artérias pulmonares ocluiu pela embolia e deixou aquela área sem circulação. Então houve uma morte desse tecido, houve um infarto dessa região, né, que ficou bem claro nessa imagem, e por isso que eu trouxe para poder ilustrar, para vocês entenderem o que é a repercussão disso. Então você imagina, um paciente, em um determinado momento ele sofre essa embolia e ele perde essa área de pulmão. Isso pode ser uma situação grave para alguns pacientes que tenham comorbidades, por exemplo, paciente mais idoso, que já tem alguma disfunção cardíaca ou renal, né? Esse paciente, por ser um paciente jovem, rígido, né, um paciente que pratica atividade física, tudo, ele não teve grandes consequências. Tanto é que ele conseguiu passar várias vezes em serviços e foi identificado como uma dor muscular, mas não era. Era um infarto pulmonar que esse paciente estava sofrendo. Uma outra forma de avaliar isso, uma imagem, deixa eu pegar aqui uma imagem diferente, ó, só para ficar um outro corte, tá? Para poder avaliar essa imagem para vocês verem a extensão.
Então aqui é uma janela mediastinal, uma janela que a gente vê o pulmão de uma forma mais escura, aquela era uma janela pulmonar, para vocês verem aqui a extensão do lado esquerdo, ó. Vai começar a apresentar aqui a lesão, ó, essa lesão, né, para vocês verem o tamanho dessa lesão. Vou voltar aqui na tela, ó. Ó, então ela começa aqui, deixa eu pausar aqui para ficar mais fácil. Então, ó, a gente vê aqui essa aqui é a extensão da embolia do pulmonar. Isso é um infarto pulmonar. O paciente perdeu essa área de circulação pulmonar. Então, é muito importante. Aí esse paciente foi iniciado anticoagulação, tá? Entrei para ele com anticoagulação oral, plena, né, dose plena. Esse paciente já em uma semana melhorou a dor, melhorou a dispneia. Eu fiz já uma tomografia de controle, depois eu vou fazer uma complementação dessa aula, a hora que eu concluir o tratamento dele para vocês verem. Já teve melhora dessa área de infarto, já teve uma reperfusão dessa área de infarto. O paciente ficou bem, ficou assintomático já, está tendo uma boa evolução e, graças a Deus, é um paciente que, assim, foi salvo. Porque esse tipo de doença, ela tem uma mortalidade alta. É uma doença grave e precisa ser identificado e tratado de maneira imediata, né? Então a gente tem que prestar muito bem atenção nesses sintomas respiratórios, né? Principalmente por essa ocorrência que a gente tem visto aumentada, que eu até levo aí para a gente pensar nos pesquisadores, né, de por que nós estamos tendo esse aumento de embolia pulmonar nesse momento, né? Então eu quero chamar muita atenção nisso. Né? O meu papel é mais atendimento, prestação de serviço médico, eu não faço a linha de pesquisa para identificação, mas é algo que chama atenção e deve ser avaliado. Eu quero passar para vocês aqui as minhas mídias sociais. Para quem gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, deixa seu comentário, né? Sugestões para os novos conteúdos, tá? Esses são os meus canais, meu canal do YouTube e os meus perfis do Facebook e do Instagram. É só acessar lá, @doutor.yunes, doutor.yunes, vocês vão ter acesso aos meus perfis do Instagram e do Facebook e também ao meu canal do YouTube. Compartilhem, comentem, sugiram, agradeço aí a participação de vocês e espero que vocês compartilhem meu vídeo.